Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aberto de CNV pela Taudal. Hoje eu estou começando sozinha, a minha parceira de estudo, ela está chegando daqui a pouco. Por enquanto não tem nenhum convidado, né? Não tem nenhuma pessoa que venha participar conosco, então eu vou fazer algumas introduções. É até importante, porque aí eu não tenho dúvidas, né, logo de cara das pessoas, então acho que fica mais fácil para compartilhar algumas informações. Esse movimento de estudo entre eu, a Maia e a Taudal surgiu de uma observação de algumas necessidades que a gente tinha dentro da Taudal, de interação, de comunicação, de clareza, porque a Taudal é uma DAO orgânica que funciona no movimento em rede, então o formato de interação entre as pessoas, o formato da troca, da oferta de serviço e do recebimento de valores é muito diferenciado do que tem aí no convencional. E aí, por conta disso, em diversos momentos, a gente tem um espaço chamado Rede Evolução dentro da Taudal, que é o espaço onde as pessoas têm a oportunidade de trocar informações, de tirar dúvidas, de compartilhar a respeito do seu crescimento pessoal, de falar a respeito das suas experiências pessoais, né? Então, a gente tem esse espaço humano dentro da Taudal. E foi iniciado um movimento há um ano atrás, em que as pessoas começavam a compartilhar coisas, né? E quando eu estava dentro dos encontros, eu aplicava a dinâmica da CNV, as conversas da CNV, e o pessoal achou muito interessante, principalmente a Maia, que vai chegar daqui a pouco, e com isso a gente decidiu fazer esse estudo. Então, hoje nós estamos estudando o quarto capítulo, Identificando e Expressando Sentimentos, do livro Comunicação Não Violenta, Linguagem da Vida, do psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Eu estou utilizando essa versão aqui, é a última versão, é a terceira edição em inglês, porque ela tem um módulo de mediação de conflito, que é um módulo que não tem nas outras edições. Então, em português também, para quem quiser acompanhar, eu recomendo que acesse a última versão editada, a última versão publicada, pode ser em PDF, pode ser em livro físico, porque ela tem esse módulo, a gente vai chegar nele em algum momento, e aí a gente vai conseguir começar a entender na prática como é que a gente faz esse movimento de desintoxicação da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, da nossa forma de agir, baseado numa não violência, baseado numa interação compassiva, né? Para quem não assistiu os outros vídeos, eu recomendo muito que assista. É, Se já estiver na nossa playlist mais para frente, o capítulo 9, eu recomendo que você comece pelo vídeo do capítulo 9. Algo que eu compartilho sempre com a Maia é que o capítulo 9 ele fala como que a gente pode aprender a se comunicar compassivamente com a gente mesmo. E se na época eu tivesse tido a oportunidade de aprender a CNV pelo capítulo 9, eu considero que eu teria tido uma experiência muito diferente de transição de uma forma de ser para outra, né? O que o Marshall explica basicamente na CNV é que o ser humano ele tem uma linguagem compassiva natural. A gente pode observar isso no comportamento das crianças, inclusive. E a cultura social, o meio onde a gente vive, o ambiente familiar onde a gente nasceu, ele vai como se fosse nos moldando e a gente às vezes pode se desconectar dessa nossa naturalidade ou a gente pode perder essa perspectiva de possibilidade de continuar sendo assim, porque algumas pessoas, crianças, elas podem até perceber que existe uma diferença entre a forma como ela pensa e a forma como os outros pensam. Tem gente que nem chega a perceber dentro das experiências da infância, da adolescência, né? Passa por processos de desconexão da própria linguagem, passa por processos de
distorção da percepção dos fatos que estão acontecendo e não consegue nem chegar a acessar essa própria linguagem compassiva que existe dentro de si. Algumas outras pessoas acessam isso, começam a reconhecer que tem uma diferença, mas não tem espaço dentro do ambiente onde elas são criadas para poder exercer isso que elas descobriram dentro delas, né? Então, dentro do processo do livro hoje, identificando e expressando sentimentos, o que que o Marshall está fazendo? No primeiro capítulo, ele fala a respeito da CNV, ele explica como é que ele conseguiu estruturar esse processo de comunicação compassiva em 4 passos básicos. Para quem está chegando, é muito complexo, às vezes, ler tudo isso, entender do que se trata, compreender como é que aplica isso na vida, fazer a comparação e conseguir identificar em si as explicações, as orientações que são passadas para poder fazer essa transição de um formato de ser para outro formato de ser, né? Então, no segundo capítulo, a gente aprendeu basicamente a dar de coração. Não, esse é o primeiro capítulo, dando de coração. É a explicação básica de como que funciona a lógica da CNV. Aí, no segundo capítulo, a gente aprende a diferença entre uma comunicação compassiva e os métodos que explicam comunicações que podem bloquear essa compassividade natural do ser humano. E aí, no terceiro capítulo, ele começa a detalhar as etapas do processo. Então, a gente tem um processo que é o primeiro passo é a observação do que está acontecendo, dos fatos, sem você identificar nada em relação a eles, sem você transferir nada em relação ao fato, nem para você nem para o outro. Depois você identifica os tipos de sentimento que estão surgindo em você com aquela experiência. Aí você identifica que tipo de necessidade humana que existe em você, que está sendo ou não atendida naquela situação. E aí você tem a possibilidade de buscar uma mediação com a outra pessoa ou com as outras pessoas que estão envolvidas, que a gente chama de fazer um pedido empático. A gente identifica o que está acontecendo, percebe se aquilo contribui ou não para a nossa vida ficar boa, porque é isso que o Marshall fala, né? A comunicação compassiva, ela tem o intuito de transformar a nossa vida mais colorida, mais maravilhosa, ele tem umas expressões muito bonitas que ele usa. E aí, com essa compreensão, você consegue elaborar uma forma de tentar chegar num acordo com as pessoas que estão envolvidas naquele fato. E depois, os próximos capítulos, ele vai dando exemplos de situações onde não é possível fazer um acordo completo, onde a gente não consegue acesso às pessoas e como lidar com isso, como lidar com a raiva e com os sentimentos que são julgados socialmente como ruins ou nocivos, de que forma expressar esses sentimentos que são julgados pela sociedade, de maneira que eles sejam genuínos e que a gente, mesmo assim, tente não causar dano nessas expressões, né? E é basicamente como se a gente estivesse reaprendendo a se conectar conosco mesmo, com os outros e com as coisas que acontecem na nossa realidade. Daí que a Maia pediu para entrar. Aí, ela tá chegando. Vou esperar ela chegar para continuar. Oi, Maia, bom dia, querida. Você pediu para entrar no minuto exato que eu terminei uma explicação inicial aqui. Uhum. Ah, que bom. Maravilha, Ah, né? Só para te fico. atualizar, eu entrei aqui já direto nos pontos assim. Expliquei o movimento da Taudal, expliquei o porquê do encontro de estudo, expliquei os capítulos anteriores, expliquei os 4 passos, e agora eu estou falando que nesse capítulo que a gente está, e Uhum. a gente está falando sobre identificação e expressão de sentimentos, que é o segundo passo dos 4 passos da CNV. Deixa eu só ver o que que você escreveu aqui. Ah, Como é que. tranquilo. O Felipe falou que vem depois, né? Tranquilo.
Sim. Eu tô tentando achar o link aqui que eu não consegui passar para ele, Não tem mas fala de novo problema. isso que você, fala de novo isso que você falou, O quê? essa explicação. Hum, eu fiz uma introdução enquanto eu aguardava você chegar, e aí eu cheguei Ah, no ponto em que eu estou falando que hoje nós estamos no capítulo 4, que fala do segundo passo dos quatro passos, mas antes eu ah, expliquei resumidamente os quatro passos, né? ok, Tá bom? Se ok. você quiser pegar aí o capítulo 4, eu gostei da tua sugestão, a respeito da gente fazer o estudo ao vivo hoje. Eu acho que ele é bem produtivo, porque o capítulo 4 ele é um dos capítulos mais complexos que tem, porque como as pessoas não têm linguagem emocional muito clara, a maioria das pessoas, né? Falar sobre o que é um sentimento, o que não é um sentimento, o que é uma transferência de percepção, o que é um julgamento, assim na prática, igual ele fala no livro, eu não vejo muitas pessoas falando por aí. Então, eu acredito que o seu pedido foi bem, inteligente nesse sentido, Uhum, entendeu? uhum, Porque talvez a gente vá colocar, como diz, talvez a gente vá colocar na mesa algumas formas de ver essa situação que provavelmente ainda não existam, né? uhum, entendi. Que legal. É, eu gostei bastante. Aí, se você quiser, eu vou pegando, assim, os subtópicos que ele coloca no livro e vou falando algumas coisas que eu sublinhei, porque nos meus estudos eu vou sublinhando o que que eu considero que seria síntese, ou que seria ponto-chave de cada coisa que ele fala, e aí a gente pode começar por aí, se você topar. Vamos lá. Você tá com a página já? Porque aí você consegue acompanhar se você quiser. Tá, eu tô só passando aqui o link aqui Para as pessoas? pro pessoal, mas você não quer dividir a tela Eu não tô com com. o Eu livro? não. Não, eu tô com o livro na mão. Aí é por isso que eu Ah, sugeri, se você quiser entendi. pegar aí o teu PDF, alguma coisa. Mas, ó, eu acho que eu posso começar, e aí você sabe que é o capítulo 4. Sim, A hora que você abrir aí, você localiza onde a gente tá, tá bom? ok. Então tá. A primeira coisa que o Marshall fala no livro, que foi inclusive o motivo da chamada desse nosso encontro, vai ficar aqui na capa do vídeo depois, é, é a respeito da pessoa madura e a pessoa imatura, né? Mas antes disso, eu lembrei de fazer alguns avisos, eu vou recapitular. Os encontros, eles têm duração de 1 hora e meia. A princípio, no início, a partir do encontro que vem, eu vou começar a propor que a gente fale como a gente está chegando no encontro, para que depois na saída a gente possa compartilhar como é que a gente está saindo, porque às vezes a gente já esqueceu como é que a gente estava chegando, né? Porque acontece tanta coisa no Uhum, encontro, então é legal registrar isso no começo. uhum, A gente tem um momento de estudo, onde a gente fala do livro, a gente tem um momento de partilha, onde as pessoas contribuem a respeito de qualquer coisa relacionada àquele tópico daquele capítulo que está sendo lido, e depois a gente tem também questionamentos que podem surgir. E o mais importante de ficar registrado é que esse aqui é um espaço seguro para estudo de CNV. Ele não é só uma sala de aula, entre aspas, e nós não somos professoras, entre aspas. O que uhum, acontece é que a gente está compartilhando a nossa experiência no estudo enquanto ele acontece. Quem tem vontade de aprender sobre isso pode chegar a qualquer momento dos encontros, pode assistir os vídeos depois, estudar o livro depois, estudar o livro antes do próximo encontro, não tem problema. O intuito é a pessoa conseguir começar a se conectar com aquilo que ela precisa para que ela possa lidar melhor com as questões que surgem nos relacionamentos da vida dela. E, se for necessário, alguém que chegue, que precise de escuta, porque a CNV, ela tem o processo de escuta que é justamente ajudar a pessoa que está em conflito ou que está passando por alguma espécie de violência, ela tenha espaço para expor do jeito que ela consegue, a gente faz um esforço para traduzir o que ela está falando na linguagem da comunicação não violenta, dar mais clareza para o que ela está passando,
e com isso ela conseguir encontrar maneiras de fazer pedidos e acordos para resolver os conflitos que ela está vivendo. Então, a qualquer momento que qualquer pessoa surja e tenha necessidade de escuta, a gente vai pausar a gravação, vamos fazer a escuta para a pessoa, depois a gente vai retomar a gravação e a gente vai colocar o vídeo dessa forma, cortado, porque o mais importante é que as pessoas consigam fazer essa desintoxicação que nós sofremos em relação à violência, porque a gente aprende isso, né? E o mais importante ainda é que as pessoas saiam melhores do que elas chegaram aqui nesse encontro. Então, feito essa introdução, a gente pode voltar para o capítulo 4. Você quer comentar alguma coisa, Flor? Não, não quero não, tá tudo ótimo. Eu vou, a hora que for propícia, eu vou. é, eu já tô aqui com o livro, eu vou dividir a tela com o livro. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Você já está como host? Não, peraí. Deixa eu colocar você. Que aí você vai tomando liberdade aí de caminhar, né? De fazer o. Ai, gente, vocês não liguem, não. É importante mesmo a gente ser vulnerável, a gente ser honesto. Eu fui dormir 2h30 da manhã ontem, eu tô exausta. Então eu tô um pouco mais Hum. lenta hoje. Quem assiste os outros vídeos vai ver a diferença. Mas isso não impede que eu faça o que eu me propus a fazer, e eu garanto que também não impede a Maia, que a gente está muito disposta, né, Maia, a se conectar com essa É. realidade e se tornar um exemplo, né, de como essa vida mais maravilhosa ela pode acontecer a partir de nós. Então, vamos devagarinho, mas Uhum. vamos indo, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, ó, o primeiro ponto que o Marshall fala aqui é a respeito da pessoa madura e da pessoa não madura. Ele não chama nem de imatura, ele fala não madura. Eu acho isso bem interessante, porque é uma citação de um outro profissional, né? Da área de psicologia, é um psicoanalista. O nome dele é Rollo May, e a citação dele é: a pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuances, fortes e apaixonantes experiências, ou delicadas e sensitivas, como se fossem diferentes passagens de uma música em uma sinfonia. Então, essa é a citação do Rollo que ele fala. E aí ele complementa dizendo: para muitos como nós, entretanto, os nossos sentimentos são, se eu pudesse descrever, não, os nossos sentimentos são, se eu pudesse descrever, limitados a notas de uma ligação de telefone, ou seja, quase como se fosse aquele monossom, né? Nem estéreo, né? Se a gente fosse pensar, ligação de telefone, que ele está comparando com a sinfonia, é quase como se a gente percebesse assim, ao invés da gente entender que um sentimento ele pode ter um guarda-chuva de outros sentimentos relacionados, que vai dar mais clareza para a gente explicar para a realidade, para as pessoas, para a interação, o que está acontecendo conosco, o que que nós estamos precisando, o que que não está acontecendo que a gente precisaria, a gente fica com uma percepção muito vaga de nós mesmos. E aí a gente passa dessa forma para o outro. E aí a chance de dar atrito é muito grande, infelizmente. Porque como essa comunicação compassiva ela é natural do ser humano, se eu consigo me expressar de forma clara, direta, impessoal para o outro, porque impessoal implica em algo aconteceu e me afetou. Como me afetou? Me afetou de tal forma. E isso está sendo bom ou ruim para mim, porque tem sentimentos que expressam que as nossas necessidades estão sendo atendidas também. Não existe só o lado ruim. Então, quando eu olho para a situação dessa maneira, se eu não tenho essa clareza e esse nível de detalhamento, eu dificulto o outro a acessar o meu mundo interior. Eu não estou acessando o meu mundo interior e o outro tem dificuldade de acessar também.
E aí é como se nós estivéssemos é, conversando por walkie-talkie numa distância maior do que o aparelho consegue processar. Aí a ligação pode ficar cortada, pode ter chiado. Então, quando a gente não tem muita clareza dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, e quando a gente, partindo do princípio que às vezes a gente nem sabe que isso existe, nem sabe como é que isso funciona, a gente acaba, por consequência, estabelecendo essa relação um pouco ruidosa, né? Então, eu, Nossa, interessantíssimo. é, eu acho legal porque, assim, eu começo a pensar que talvez a partir do capítulo 6 a gente vai começar a fazer 2 encontros por capítulo, porque tem tanta coisa para explorar e tanta experiência que a gente pode ter. Eu acho que é isso mesmo, capítulo 6, não, capítulo 7, que o capítulo 6 é o pedido, né? Eu acho que a partir do capítulo 7, Maia, a gente pode tentar fazer 2 encontros por capítulo, que inclusive o capítulo 9 Aham. eu quero concentrar muito. O capítulo 9 eu quero explorar muito, e talvez até deixar dever de casa para nós, e 15 dias depois a gente voltar com o resultado do dever de casa, do capítulo 9, por exemplo, para que isso, inclusive, fique gravado, para que as pessoas também tenham a oportunidade, quando não estiverem aqui conosco, de assistir o vídeo, entender os exercícios e fazer, e também conseguir avaliar o resultado comparativo depois, sabe? Porque é o que eu falei no começo, não adianta a gente achar que estudo de CNV é só ler o livro e tá tudo certo. A comunicação não violenta, mais do que qualquer outra coisa que na vida do ser humano, é estuda, entende, vai tentar fazer, registra o resultado, volta para poder fazer uma compreensão comparativa, sem julgamento, uma compreensão comparativa da sugestão que o estudo oferece e do resultado que se teve na vida, para ver o que dá para ajustar e aí tentar de novo. Eu considero que comunicação não violenta só começa a dar resultado a partir da segunda tentativa. Primeiro acesso ao conteúdo, você vai errar. E você precisa se acolher com isso. Então, capítulo 9 para mim é raiz. Eu até falei no começo que eu falei assim, né? Se você já está nessa playlist e o capítulo 9 já está disponível para você, começa por ele. Pausa esse vídeo e vai para o vídeo do capítulo 9 e depois você volta para cá. Porque é isso. Hum. Inclusive, eu até comentei várias vezes já em outros encontros que eu acho que eu deveria ter começado pelo capítulo 9 os estudos, mas tudo bem. A gente segue como tá, né? E vamos fazendo o nosso melhor. Então, queria saber se você quer falar alguma coisa, Flor, porque apesar de ter só 6 páginas, ele tem uma profundidade muito grande nas coisas que ele fala, e eu queria tentar aproveitar os pontos chaves que ele traz para a gente manter o horário, né, de até 11h30, mas ao mesmo tempo para a gente conseguir Aham. trazer todos os pontos. Você quer comentar alguma coisa disso que a gente falou, da diferença de quem tem clareza emocional, quem não Não. tem? Não? Hum, Então, achei super, super legal a maneira como você colocou. Achei que ficou super claro. Para mim que eu contei para você, né, offline aqui, que eu não tinha lido o capítulo 4. Eu achei que se clareou bastante as coisas como você colocou. Então, agradeço e sim, podemos ir em frente. tá bom. Então, ele tem aqui o primeiro subtópico dele: o preço alto dos sentimentos não expressados. Ah, nós somos treinados para ser é, alterdirecionados, que ele fala, né? Direcionados pelos outros, ao invés de tentar entrar em contato conosco mesmos. Nós aprendemos a ser firmes na nossa cabeça, sempre perguntando o que o outro está pensando, para eu identificar o que é certo para mim dizer ou fazer. E aí, é, ele dá muitos exemplos de interações dele dentro do livro para a gente conseguir ter clareza do que ele está explicando. Eu não vou entrar nesses detalhes porque
Os exemplos são muito extensos e muito profundos, então fica aí a tarefa de casa, né, para todo mundo poder se aprofundar nos exemplos. Mas o que que ele explica basicamente? Desde o início da nossa infância, a gente é alterdirecionado, né? Direcionado externamente. Então, quando algo acontece conosco, vem alguém e coloca um rótulo naquilo de como é que a gente deveria se sentir, se aquilo é importante ou não para nós, e normalmente não nos questionam essas informações. Ah, o Felipe chegou. Deixa eu só. Peraí, rapidinho. Bom dia, Felipe. Estamos esperando você concluir a chegada. Bem-vindo. Oi, bom dia. Felipe, eu vou só Bom resumir para dia. você, porque a gente já começou aqui no estudo. Hoje a gente decidiu fazer o estudo mesmo. Pegar o livro, pegar uns pontos chaves que eu tinha registrado no meu estudo individual e estava combinando com a Maia que provavelmente a partir do capítulo 7 a gente vai fazer 2 encontros por capítulo, porque do capítulo 3 até o capítulo 6 a gente tem o detalhamento dos 4 passos do processo de CNV. A partir do 7 a gente tem a coisa do, tá bom, entendi, o que que eu faço com isso, como é que eu uso isso na minha vida? E aí eu acho que é bacana a gente começar a ter tarefa de casa, porque quem não tem o livro, quem não tem, não está conseguindo estudar, ou quem quiser assistir isso no futuro, vai ter pelo menos um direcionamento de estudo que faça sentido, porque foi o que eu falei no começo para ela. Comunicação não violenta é algo que a gente realmente precisa entender, que tem que estudar, aplicar, e depois voltar para comparar os resultados, para verificar se entendeu, se funcionou, se tem alguma coisa para melhorar dentro do conteúdo do texto, né, do escrito, em relação às aplicações que fez na própria vida. E aí a gente está no capítulo 4, identificando e expressando sentimentos, e depois eu até vou sugerir para você, se você quiser assistir o vídeo, a gente vai compartilhar os vídeos que já foram publicados no YouTube, só para eu não usar muito o nosso tempo aqui, que eu pretendo falar sobre as coisas que eu anotei e a gente tentar manter o horário até 11h30, tá? Porque hoje infelizmente, eu não consigo passar muito disso. Então, o Marshall, ele fala que a gente tem um custo caro pelos nossos sentimentos não expressados, né? E ele menciona um psicoanalista que fala que a pessoa madura, ela consegue discernir os sentimentos igual ela discerne as notas de uma sinfonia. E já no nosso caso, nossos sentimentos, eles são quase que como se fosse aquele som monoestéreo, monofônico dos telefones de antigamente, que tem só alguns toques, né? Então a gente não tem esse discernimento tão amplo. E aí ele comenta também que a gente foi treinado para pensar o que que eu tenho que fazer ou falar para atender o outro, para eu poder ter a validação do outro, porque na nossa infância, na nossa adolescência, passamos por experiências que a gente vivia algo e logo já tinha alguém ao nosso redor dizendo o que que é que estava acontecendo, ao invés de talvez falar o fato, mas distorcia a nossa percepção do fato, dizia como é que a gente tinha que se sentir, dizia para nós se aquilo era importante ou não, e deixava a gente com aquela gaiola, digamos assim, né, emocional, sem a alternativa da gente aprender a interagir com a realidade, ganhar a nossa autonomia, né, e a nossa autossegurança de perceber que a gente tem limites, né? Os outros também têm limites e esses limites eles são respeitados, né, como ser humano. Então, fiz esse resumo, quero saber se você quer complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa, senão eu vou dar sequência aqui nas anotações que eu fiz. Não, assa. Por mim, pode dar sequência. Fechou. Aí ele fala que os benefícios de nos estreitarmos no nosso vocabulário emocional são evidentes não só para nossas relações íntimas, mas inclusive no mundo profissional.
ele explicou uma vez que ele foi contratado para poder fazer uma mediação de conflito numa escola e tinha um subdiretor lá, vice-diretor, não sei como é que chama, principal, né? Eles falam, sub-principal. Ele era alguém que na maior parte das vezes que as pessoas entravam em reunião para discutir alguma questão, ele quase sempre mencionava algum fato histórico da vida dele que estava relacionado ao assunto que estava rolando na reunião. Então, a reunião que era para ser de 40 minutos durava 1h30, 2 horas e ninguém conseguia explicar para ele o que estava acontecendo. E aí o Marshall ouviu primeiro os professores e depois fez um encontro para todo mundo conversar. E aí o Marshall viu a dificuldade das pessoas explicarem, porque o vice-diretor começou a falar um monte de coisa aleatória e as pessoas foram demonstrando fisicamente comportamentos de repreensão, de julgamento, de desconexão. E aí uma hora ele falou, ninguém vai falar nada. Aí um dos professores fala assim, ah, o fulano fala demais. Fez um super julgamento, mesmo depois deles terem tido a conversa, né? E aí o Marshall percebeu que ele ia precisar interferir e tal, e aí, quando ele falou, olha, Aí ele fez o processo certinho. Quando vocês fazem as suas reuniões e o senhor fulano de tal entra nesses assuntos paralelos, lá, 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 é, existe a desconexão, existe o sentimento de frustração, existe o sentimento de incoerência das pessoas em relação ao seu comportamento, e eles gostariam que o senhor se mantivesse atento aos temas que estão acontecendo nas reuniões para que elas pudessem durar o tempo que elas foram combinadas. Aí o diretor simplesmente fala para todo mundo: por que que vocês nunca me avisaram isso antes? Eu já sabia que eu tinha esse comportamento, eu só não achei que isso incomodava vocês. Ou seja, o fato das pessoas Hum. declaradamente falarem, inclusive, para o diretor, você fala demais, não fazia ele se conectar com aquilo que ele já sabia que ele tinha de dificuldade, que é quase sempre trazer as memórias dele de alguma coisa que ele passou relacionada à conversa que estava acontecendo, e não mudava nada na vida dele, porque se as pessoas não estão reclamando dessa postura específica, então eu não tenho que fazer nada, eu posso continuar sendo como eu sou, né? Então, isso é um exemplo do custo, né, que o Marshall fala, do custo caro de quando a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, porque todos aqueles professores já estavam ficando num nível de insatisfação com a escola, com o trabalho, com a relação com aquele diretor muito alto, né? Por isso que o Marshall foi contratado para poder tentar fazer a mediação. E tem muitos outros exemplos, né, profissionais que ele passa aqui. E aí ele fala que quando a gente entende de uma vez por todas que a hora que a gente aprende a se vulnerabilizar da forma correta e expressar os nossos sentimentos e entender nossas necessidades, a gente desarma qualquer pessoa, auxilia demais a resolver qualquer tipo de conflito. Porque a hora que você não está transferindo a sua responsabilidade do que você viu e do que você está sentindo, e do que é importante para você para o outro, ele não carrega a sobrecarga que você passa e ele tem espaço dentro da mente dele, dentro do coração dele, para tentar entender que tipo de linguagem é essa que você está trazendo. Porque chegar para uma pessoa que nunca te viu na vida e fez algo para você que gerou um desconforto em você, e você olhar para a pessoa, olha, isso que você fez me gerou um desconforto. Será que seria possível você ter um pouquinho mais de atenção nessa sua nessa sua interação comigo, nessa prática que a gente está tendo aqui? A pessoa, às vezes, ela fica constrangida de responder qualquer coisa diferente de sim, porque você foi tão respeitoso e tão gentil na interação com ela e você trouxe para você a sua responsabilidade daquilo que está acontecendo, Ah, que a pessoa, às vezes, ela não consegue agir diferente, ela não sabe nada de CNV e ela acaba não conseguindo entrar no modo automático dela ali, sabe? Então, o processo de CNV é muito poderoso, o processo todo, ele é muito transformador mesmo. Pode falar, Bem. tá. Paulo, nesse ponto aí específico que você está falando, eu já tive experiência com algumas pessoas
porque eu costumo expressar, assim, de forma natural, né? Aprendi isso em terapia há muito tempo atrás, né? E achava que era natural a gente expressar abertamente, né? Aquilo que incomodava a gente para resolver, né? E eu tive experiências de, assim, muitas pessoas que não conseguem entender muito isso, assim. É, alguma outra pessoa, a partir do momento que eu falo assim, olha, será que dá para mudar isso que está me incomodando, assim, tal, tal, tal? Algumas pessoas, mesmo eu falando de forma tranquila, assim, ou simples, vamos dizer que na verdade é de forma simples, né? Eh, reagiram de uma forma muito estranha, porque talvez não queria resolver aquilo, né, assim, eu realmente aí eu me perdi. Posso Sabe quando responder você? Eu entendi o que você sim, quis você já deve dizer. saber do que eu estou falando. Não, Ah, mas tá. tem outras questões envolvidas, e assim, o intuito não é te expor, vale aquilo que eu falei no começo, se você achar que você quer que a gente pause, e aí você traz e eu detalho para você que você não conseguiu fazer o processo, não tem problema, mas eu vou resumir para você entender. Quando você usa uma Uhum, comunicação do tipo, é possível para mim, é possível para nós você não fazer isso, porque isso está me incomodando, etc e tal, o que você está fazendo é tentar expressar para a pessoa o que está acontecendo utilizando aquele monossom que a gente comentou no começo, porque eu estou incomodado é muito amplo e muito genérico. Então, quando a ah, gente consegue falar, aconteceu isso, eu estou me sentindo exatamente assim, para mim é importante tal coisa, e eu gostaria de saber com você como é que nós podemos fazer para entrar num acordo. Quando você fala literalmente desse jeito, o cérebro da pessoa ele começa a funcionar de outra forma para te ouvir. Porque quando você fala com esse nível de detalhamento e esse nível de clareza, às vezes o que vai acontecer é a pessoa até chegar e perguntar para você: Nossa, mas o que que significa esse sentimento? Isso que você falou aí, que era o sentimento, por exemplo. O que significa isso aí que você falou? Eu não conheço isso aí. E aí você vai lá e explica para a pessoa aquele sentimento que ela não conhece, por exemplo. Ela fica com mais clareza ainda, desarma a pessoa. Esse é o ponto, esse é o segredo. Por isso que as pessoas acham que a CNV não funciona, porque elas realmente talvez não entenderam que é literal o processo que o Marshall explica. É literal. Entender, ter linguagem emocional, ter clareza de discernir de forma fina, ajuste fino, sabe como frequência de rádio que você muda um pouquinho o dial hum, e ele vai dar 0,2, 0,3 de diferença e você já achou outra estação? uhum, É literalmente isso, sabe? Então eu vou te dar um exemplo. Digamos que você estava fazendo café da manhã para nós e, sei lá, eu percebi que você foi atender o telefone e esqueceu de ligar a cafeteira e a água do café ferveu. E eu sei que quando a água do café ferve, ela queima o pó. E aí o pó fica amargo. É um processo natural do café, né? Quem entende das coisas vai entendendo de uma coisa de outra, vai ficando com esses detalhamentos aí de fazer as práticas da vida, cozinhar, cuidar da casa, etc e tal. Eu poderia simplesmente depois reclamar com você assim, reclamar, tá? Aí eu tô julgando. Nossa, o seu café ficou muito amargo. Credo, por que que você não prestou mais atenção na hora de fazer, né? Eu poderia, em hum, um outro ponto, virar e falar assim para você, é, puxa vida, é, às vezes que você se distrai na hora de fazer o café, ele fica ruim. Será que a gente podia combinar, então, que quando você não tiver tempo de fazer, eu faço? Esse ruim, ele não é um sentimento, ele é um julgamento. E é um julgamento péssimo, porque ele é um julgamento generalizado.
Então, se eu julgasse, por exemplo, assim, o café não ficou agradável para o meu paladar, ainda é um julgamento, porque ele não ficou agradável para o meu paladar, mas pelo menos eu estou assumindo a responsabilidade de que eu estou falando por mim. Agora, como que seria, por exemplo, expressar um sentimento dentro dessa cena do café? Porque eu estou indo para o quarto exemplo aqui, e eu fui dissecando, percebe? O primeiro exemplo totalmente desconectado, o segundo exemplo já tentando executar, mas não utilizando o sentimento. O terceiro exemplo, assumindo a responsabilidade pelo meu julgamento. E aí o quarto exemplo, fazendo a expressão do sentimento e da necessidade. Eu poderia dizer para você, Maia, eu observei que quando você vai fazer o café para nós e você precisa dar atenção para outra coisa, a água do café ferve demais e ele fica amargo. Você gostaria que eu começasse a fazer os cafés daqui para frente? Ou você quer me pedir para fazer quando você estiver ocupado? Você Uhum. percebe que esse último exemplo você não consegue nem falar nada diferente de qualquer uma dessas duas opções que eu dei? Porque eu fui tão respeitosa com você que Entendi. você simplesmente vai querer fazer algo porque foi agradável a forma que eu te trouxe aquilo que está me incomodando. Então, Uhum. a CNV, ela ajuda a gente a trazer de uma forma amorosa aquilo que a gente precisa dar atenção. Esse é o segredo, entendeu? Ah, Então, entendi. linguagem emocional é básico. Eu acho que a gente pode começar a partir desse encontro já, então, a estudar 2 encontros por capítulo. Talvez a gente já deva começar a fazer isso. Por quê? Porque vai entrar na linguagem. Eu não descobri outra forma de fazer identificação de sentimentos a não ser ler ele, procurar no dicionário, entender o que significa e pensar quando que na minha vida eu senti isso alguma vez. Uhum. Nossa, mas é Conectar os sentimentos com as experiências. Eu não identifiquei ainda outra forma de ganhar linguagem emocional. Para mim, essa foi a o que forma você mais está eficiente, dizendo, sabe? o que você está dizendo é uma coisa assim para mim é bem interessante, porque o que eu tinha aprendido em terapia é que eu deveria expressar a minha verdade para outra pessoa, né? Ser clara, né? Não fazer joguinhos, vamos dizer assim, né? Tipo assim, começar a agir de um jeito porque eu me senti sei lá, chateada, mas não dizer que eu estava chateada para a pessoa, e aí eu mudar meu comportamento. Na terapia eu aprendi que eu devia expressar que tinha alguma coisa que me incomodasse, quer dizer, que estava me incomodando para outra pessoa, né, para aquilo ficar claro para a gente resolver. Só que o que você está dizendo é algo, gente, que assim é de um refinamento, vamos dizer assim, é incrível. É assim, e não é fácil, porque o que você está dizendo é que eu tenho que refinar muito essa maneira como eu comunico esses sentimentos, Mas aí é que tá. né? O que já é para mim uma segunda etapa da coisa, né? Mas aí é que tá. Entendi. Mas Claro, eu entendo o que você é está bem querendo dizer. difícil, né? É complexo. Ele Uhum, não é difícil, ele é trabalhoso, porque quando você começa a fazer esse processo, ele vai se tornando natural, porque você está desintoxicando uma forma de lidar e reconectando com a sua natureza. Então, é, linguagem emocional, ela é adquirida com experiência, com prática, com situações do cotidiano. Por isso que ler a respeito dos tipos de sentimento, procurar no dicionário, entender o que significa e fazer o exercício de pensar quando é que eu senti isso em algum momento da minha vida, vai fazer com que naturalmente o seu vocabulário vá aumentando. E aí passa a não ser mais tão trabalhoso, entendeu? Passa a ser mais simples. Por hum, quê? A gente tem psicologia fala, não sei como é que está isso hoje em dia, porque eu não estou estudando tanto nesses aspectos psicológicos, mas a psicologia fala que a gente tem 5 sentimentos raízes da nossa realidade. E eles são guarda-chuva para vários outros. Eu realmente não sei como é que essa visão dentro do meio, no meio médico, científico, está hoje em dia. Mas eu considero que começar pelos básicos, que é o medo, a raiva, a tristeza, o luto e o amor. Quando a gente vai investigar pelo menos esses, o que que eles são, o que que eu posso considerar como medo?
é uma desconexão com a minha necessidade, com a realidade. Aí eu vou dar os meus exemplos da minha experiência de vida, tá? Já fica registrado aqui no vídeo que eu não estou soltando regra para ninguém. Então, E depois você me fala de novo esses itens aí que eu quero anotar. eu vou até anotar aqui também. Medo, tristeza, raiva, luto e amor. Por quê? O ser humano, ele é um ser emocional que pensa, ele não é um ser racional com emoções, a gente já conversou sobre isso brincando em outros vídeos. E aí, o que que acontece? Esses sentimentos, eles são como se fossem grandes barcas que englobam dentro deles várias outras diversidades, vários outros refinamentos de sentimentos, porque para cada situação vai ter um detalhezinho diferente que vai ter uma palavra que vai corresponder bem àquilo que eu estou sentindo. Então, o medo, ele pode estar relacionado com a desconexão das minhas necessidades e a desconexão com a realidade. Eu tenho dificuldade de perceber os fatos. A tristeza, ela pode estar relacionada com o não atendimento de alguma necessidade minha ou com a desconexão das minhas necessidades também. Já quando a gente fala da raiva, a gente pode ter uma perspectiva de estar suprimindo a tristeza. Existe uma tristeza tão profunda que ela se transfigura em raiva. E aí a gente começa a acessar os nossos sentimentos, as nossas percepções. Então, seria mais ou menos nessa ordem aqui, só que eu inverti. O luto vem antes e a raiva vem depois. Se a gente for olhar no nível de consciência da gente mesmo com os nossos sentimentos, o primeiro seria o medo, o segundo seria a tristeza, o terceiro seria o luto, o quarto seria a raiva e o quinto seria o amor. Por quê? Porque são níveis de clareza dentro da gente a respeito do que está acontecendo com a gente mesmo. Existem, as pessoas podem pesquisar por aí depois, elas vão ver que existem informações psicológicas que falam a respeito disso. E aí, quando eu entro em luto depois da tristeza, é o quê? Eu começo a me conectar com as minhas necessidades. Eu começo a perceber que existe a necessidade de eu assumir algum tipo de responsabilidade. Então, o luto é quase como se fosse assim: nossa, eu vou ter que assumir responsabilidade por mim. Eu não vou mais poder transferir a responsabilidade para o outro, porque até a tristeza, a gente meio que está fazendo isso. Medo e tristeza, a gente está transferindo para o externo aquilo que está acontecendo na gente, porque a gente não consegue acessar. Quando a gente vai para a raiva, a gente já está começando a tentar negociar com a vida, só que de uma forma frustrada. A gente não tem linguagem para isso. Quando a gente chega no amor, a gente adquire linguagem. Então, é, olhar o estudo dos sentimentos por essa ótica pode facilitar muito a gente a entender. O que que eu entendo por medo? O que que eu entendo por tristeza? O que que eu entendo por luto? E tem outros psicólogos que fazem outras construções desses cinco pilares dos sentimentos, né? E aí não tem problema também. Cada pessoa vai fazer isso de uma forma, vai buscar um profissional específico da maneira que acha que faz sentido, etc e tal, e vai lidar com isso à sua maneira. Agora, o que eu percebo que precisa ser atualizado no meio psicológico é esse refinamento e essa autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade, a autoconsciência e a autorregulação começa pela autorresponsabilidade, entendeu? Não tem como começar de outro lugar. Eu preciso assumir a responsabilidade de que eu sou um ser humano individual, de que a minha relação com o mundo muda o mundo e a minha forma de existir no mundo muda a minha vida. Então, são coisas, inclusive, que a gente não aprendeu. Essa frase agora que eu falei, por exemplo, quem foi que falou isso pra gente em algum momento da nossa vida? A maior parte de nós apanha muito, sofre muito, se desconecta muito e não tem necessidades atendidas por diversas vezes, por anos na vida, para entender como é que isso realmente funciona, sabe? Então, linguagem emocional, na minha perspectiva, qual é o exercício prático? Pega o livro da CNV, vai no capítulo que ele tem ali uma lista de mais de 200 tipos de sentimentos, que são sentimentos que demonstram que as minhas necessidades estão sendo atendidas, então é positivo. Na ótica da CNV não é julgamento, é só um sentimento que demonstra que a minha necessidade está sendo atendida. E sentimentos que demonstram que ela não está sendo atendida. Gente, faz isso uma vez por dia. Pega um sentimento da lista
vai no dicionário, lê, entende, busca lembrar quando que você sentiu isso na vida e você vai se assustar porque provavelmente você vai reconhecer situações em que você sentiu isso na vida e você não sabia que você estava sentindo isso. E é isso que vai regulando a nossa linguagem. A gente vai começando a ter referência de como é que na prática aquele sentimento se expressa. E aí, quando alguém chega para nós com uma informação, com uma apresentação de uma realidade, a gente consegue decifrar, porque a gente tem essa referência interior. Então, a pessoa chega tentando atender a necessidade dela comigo de forma frustrada, eu consigo traduzir o que ela está dizendo, eu consigo me conectar com a necessidade dela, e de repente a pessoa que chegou brigando comigo sai do encontro me abraçando, agradecendo, chorando, sorrindo, entendeu? Ela está se Uhum. rehumanizando através da experiência comigo. Uhum. Então tá. Nossa, é muita coisa, né? Então, assim, que lindo se todos tivéssemos nessa empreitada, né? Mas começa a partir de nós. Eu já vi muita diferença na minha vida por conta dessa prática. Muito. Eu até brinquei uma vez com um colega meu, e já falei isso para outras pessoas também. Eu falei, nossa, é impressionante. Eu adoro CNV, eu super estudo e entendo, mas que raios que eu não consigo aplicar com você? E a gente dava risada, por quê? Eu conseguia, sim, só que não sempre e não da forma que eu gostaria de aplicar. Porque o nível Uhum. de intimidade que você tem com as pessoas define o nível de compaixão que você vai conseguir desenvolver. Só que para você conseguir desenvolver compaixão com aquela pessoa, você vai precisar realmente desenvolver empatia. E para isso você tem que desidentificar que a pessoa está passando com você não é pessoal, não é sobre você, é sobre ela. E quando a gente começa a olhar para a vida dessa forma, tudo muda. Porque o que eu estou vivendo é meu, o que o outro está vivendo é dele, e quando a gente senta para ter uma interação, o que acontece é, eu ponho na mesa o que eu estou vivendo, ele põe na mesa o que ele está vivendo. Se eu souber sempre, desde o início das interações, olhar para o outro e entender que ele é um indivíduo à parte, que tem uma realidade à parte da minha, e o que ele traz para mim, por mais que ele esteja tentando transferir para mim como responsabilidade, é uma questão que ele talvez não tenha consciência ou talvez não saiba como lidar, eu já comecei a ter empatia. Eu posso não gostar, eu posso ficar com raiva, eu posso reagir, mas se eu conseguir me lembrar só disso, a realidade da interação já começa a mudar. Por quê? Porque aí o outro, ele começa a perceber que ele tem um espaço seguro para ser violento e que você Nossa. não vai ser violento de volta. E aí ele começa a perceber a violência dele. E aí entra no processo. Uhum. Ele reconhece o medo, depois ele acessa a tristeza, depois ele começa a observar que a raiva que ele passava para você está relacionada com a raiva que ele sente de não ter conseguido lidar melhor com as situações que ele está enfrentando. Então, é muito bonito assim de ver, sabe? Não é fantasia, não é ilusão, é completamente possível viver uma realidade dessa, mas a gente não pode perder o ponto de referência. E o segredo é, o ponto de referência sou sempre eu. Enquanto eu estiver olhando para o outro, enquanto eu estiver olhando para o fato, enquanto eu estiver olhando para fora, eu não vou conseguir me conectar com a realidade. Porque se eu não sou o ponto de referência na minha própria vida, eu estou à mercê da realidade que os outros criam. E as pessoas estão criando um monte de coisa confusa. Então, assim, pela lógica, não faz nem sentido, sabe? Não faz nem sentido eu tentar olhar o mundo pela ótica do outro para poder fazer alguma coisa por mim. Eu preciso olhar o mundo pela ótica do outro para tentar contribuir para que a vida do outro seja melhor, mas eu preciso olhar o mundo pela minha ótica para entender como é que eu posso fazer a minha vida se tornar melhor, sabe? A autorresponsabilidade é um negócio que liberta. Renato Russo Uhum. até fala, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem, sabe? Então, a gente tem aí muitas referências de muitas pessoas importantes na nossa realidade que estavam tentando explicar isso que o Marshall desenhou tão bem, né? Os quatro passos.
Não foi o Marshall que criou isso, ele só entendeu que dava para simplificar assim. Mas essa questão da compassividade, da não violência, existe desde que o mundo é mundo. Existe desde que o ser humano começou a desenvolver a autoconsciência dele mesmo, a entender que ele é um, que o outro é outro, que interagindo surge uma terceira coisa, que é a experiência das relações. Nossa, eu acho que eu falei muito, gente. A gente está quase chegando nas 11h30. É, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, porque senão eu vou deixar pro sentimento versus não sentimento para o próximo encontro. Eu quero esmiuçar bastante esse detalhamento. E talvez Esse até de... segundo, esse Pode... segundo capítulo aí que você falou, que seria o... Não, não é o segundo capítulo, a gente está no mesmo ainda, ele tem subtópicos, e por enquanto a gente falou só do Ah, primeiro, do preço alto que tem a gente não ter habilidade de expressar os nossos sentimentos, né? Tem um custo isso, e a gente estava falando disso. uhum, Agora, depois ele vai entrar uhum. na diferenciação entre sentimento e não sentimento, e depois ele entra na construção de um vocabulário emocional. E aí ele acaba o capítulo. Então, eu tô querendo fazer esses outros dois no próximo encontro, entendeu? Pra gente ter tempo de concluir com calma agora, conversar alguma Ah, coisa. sim. Sim, é que você tinha falado antes que talvez começasse o segundo capítulo, lembra? Um segundo capítulo, Não, hoje mesmo. Você não, o que eu comentei é assim, é, que talvez a partir desse encontro que ele tá, o capítulo fala do segundo passo, né? A gente tem 4. Então, esse a gente já falou do primeiro na semana há 15 dias, e a gente está falando agora do segundo. Eu estou querendo começar a fazer 2 encontros por capítulo, para que a gente possa começar a ter dever de casa para Ah, praticar, tá, tá, para tá, tá. voltar a 15 dias e trazer o É, você resultado, vê, eu porque a tinha, gente precisa começar a aplicar. Senão, vamos ficar aqui sim, falando, é tudo muito eu bonito. tinha entendido, é, Você eu tinha entendeu entendido agora? ao contrário, Paula. Não, Eu tranquilo. entendi ao É o nosso contrário. sono, né? Eu falei para você que eu tô lendo aqui, não É, liga não, liga não. Tá tudo eu certo. também. Mas, ó, então assim, vamos para a conclusão, então, para quem está assistindo esse vídeo depois. O que nós vamos fazer? A partir de hoje, nós vamos fazer 2 capítulos por encontro, até o fim do livro, e nós vamos começar a ter dever de casa. Isso vai ficar descrito na publicação do vídeo. E você que não esteve aqui, não teve oportunidade, assista o vídeo, assista os anteriores. Se tiver dúvida, entre na nossa comunidade da CNV no Discord. Expresse lá que você entrou em contato através de algum lugar, que você está querendo praticar o estudo, quais as sugestões que a gente tem, mas basicamente qual é o dever de casa de hoje para nós, para daqui 15 dias. Peguem a página 44 e 45 do livro em inglês. Maia, só confirma para mim, por favor, a lista de sentimentos aí no livro em português. Você estava compartilhando a tela. É o capítulo Sim, 4, vai ser 6 páginas depois do título do capítulo 4. Você pode falar para mim qual que é a página? 6 páginas. Espera aí, eu vou 6 ou até, 7. eu vou, Pode compartilhar também, se eu você vou quiser, a gente já deixa gravado. compartilhar. É, Compartilha e vai rolando para a gente aí, achar e eu te mostro. Aí, ok. aí, é isso. Construindo vocabulário emocional. Pode abaixar, já estava lá. Ah, Aonde? vai abaixando, por favor, vai rolando. Já estava lá, você subiu de novo. Pode ir rolando mais rápido. Chegamos. Construindo um vocabulário emocional, página 72. Então, dever de casa para todos nós e para quem quiser chegar junto daqui 15 dias. Ah, leia este capítulo. Primeiro, leia o capítulo 9. Se cuide, tenha compaixão de você, respire, entenda que isso é um processo de desconstrução e em grupo fica mais amoroso, mais respeitoso. Leia o capítulo 4, mas se concentre na página 72 do livro em português e na página 44 do livro em inglês no seguinte sentido. Até 15 dias para frente, pegue
um desses sentimentos da lista, vá buscar no dicionário, entenda o que ele significa e busque identificar na sua vida se você já sentiu ele em algum momento. Esse sentimento de quando uma necessidade sua está sendo atendida e de quando uma necessidade sua não está sendo atendida, tá bom? E aí nós vamos fazer essa troca daqui 15 dias do que é que nós identificamos. Então, fica a responsabilidade individual aqui de cada um de nós, de pelo menos não conseguiu ler, não conseguiu assistir o vídeo, não conseguiu nada, pegue esses sentimentos, faça um por dia, um a cada 2 dias, leia no dicionário, entenda o significado e busque identificar na sua história quando é que você se conectou com isso. Se não se conectou, converse com outras pessoas, procure outras pessoas e diga: você já sentiu X coisa? O que estava acontecendo com você quando você sentiu? Ah, mas o que é X coisa? Ah, é quando acontece tal e tal e tal e tal. Detalhe, explica para a pessoa o significado do sentimento e verifica com a pessoa se ela já teve alguma experiência, caso você não tenha tido, tá bom? E aí, para a Dá um gente, exemplo. um exemplo, deixa eu pegar aqui É. o livro. Não, vou fazer aqui o seu em português, tá? Ah, agradecido ou à vontade, por exemplo. Eu estou à vontade aqui agora. Eu me sinto à vontade dentro desse espaço que a gente construiu. Eu me sinto alerta dentro desse espaço que a gente construiu. Eu busco estar presente, busco prestar atenção em como é que eu estou explicando as coisas para ficar o mais simples possível, busco fazer de uma forma que não foi feito comigo, para que as pessoas não tenham necessidade de passar as dores que eu passei no processo de estudo. Então, é bem isso mesmo. Eu me sinto bem-humorada aqui, eu me sinto compreensiva aqui, está entendendo? Uhum. A gente já está vendo os sentimentos que estão aqui e a gente já está falando dessa própria experiência do momento presente. Você quer mais exemplos? Você quer abaixar para os sentimentos de quando a gente não tem necessidade atendida, para eu dar algum exemplo também? Porque É a tem mais para próxima baixo. página. É a próxima página. A próxima página está aqui do lado, ó. Aqui, Não, aqui. abaixo. Isso ainda é sobre quando você tem necessidade atendida. Na Ah, tá. próxima, aí, Aqui, ó. ok. Provável quando você não tem a necessidade atendida, tá vendo? Ah, Então, por tá. exemplo, é, eu posso me sentir abandonado e não é um julgamento. Eu posso me sentir assustada e não é um julgamento. Eu posso me sentir cansada e não é um julgamento. A gente até falou isso no encontro passado. Quando eu me sinto cansada, a pessoa tem o direito de, no meio de uma tentativa de resolução de conflito, ela falar assim: olha, eu já entendi o que você está falando. Às vezes ela não entendeu. A gente falou isso no vídeo anterior. Eu já entendi o que você está falando. Eu não acho isso importante. Eu estou cansada. Eu não consigo mais conversar sobre isso agora. A pessoa está expressando uma necessidade dela. Ó, 100% processual CNV? Não. Mas ela falou um sentimento, precisa ser respeitado. Então, às vezes, um processo de conflito, ele demora algumas etapas para ser resolvido, sabe? Porque as pessoas precisam de Uhum. tempo para processar aquela realidade, conseguir se conectar com elas mesmas, conseguir entender o que está acontecendo com ela e com você, e verificar como é que ela vai lidar com aquilo, né? Nem todo mundo tem uma linguagem emocional tão ampla e tão rápida que às vezes o outro fica tentando buscar a palavra que ele está querendo falar e você vai lá e fala para ele, que é um sentimento que ele está sentindo, você percebeu que ele está sentindo, mas ele não sabe o nome, entendeu? Então, ganhar vocabulário emocional te permite fazer isso, ser um tradutor da realidade. E é Ajudar outra pessoa. por isso que a gente Uhum. consegue minimizar conflitos. Porque eu me desidentifico, não é pessoal, é uma questão da pessoa que ela não está conseguindo resolver. Então eu saio do meu papel de atrito e entro no meu papel de escuta. A pessoa tem um espaço seguro para esbravejar, para chorar, não sei o quê, várias coisas. E aí depois que ela transfere, né, aquele acúmulo, aquela dor, aquele acúmulo que ela tá nela, ela põe para fora, ela respira e aí você pode começar a fazer uma investigação. Consegui dar o exemplo, Maia? Ficou tranquilo aí? Não, acho que sim. Depois eu vou pensar mais sobre isso, porque hoje realmente eu tô Estamos cansados, pegando né? no... Hã? Estamos É, cansadas. sim, sim. Então, eu queria que a gente fosse para os finalmente. Vamos aí uns 10 minutos. Aí vai até 11h35, 11h40. Ainda para mim ainda dá. Tá. Vou fazer uma condução aqui, aí a gente vai, tudo bem?
Diante dessa situação toda que a gente viveu, primeiro eu queria saber se vocês têm aí um resumo do que vocês querem compartilhar do encontro de hoje e também exercitar, dizer como é que estava realmente se sentindo, mesmo que a gente não tenha uma linguagem emocional tão clara, como é que a gente estava se sentindo quando chegou e como é que está se sentindo agora. E aí a gente pode aproveitar que está que tá na tela exemplos de sentimentos, a gente pode dar uma olhadinha e ver se acha algum que faz sentido para gente. Então, eu vou começar. Eu estou muito satisfeita com esse encontro. Eu fiquei muito nervosa a hora que começou, porque eu tive que começar sozinha. E eu percebi que foi um mini desafio que surgiu para mim, né? E ao mesmo tempo eu percebi que não era tão complexo assim. Soube lidar falando sozinha em frente às câmeras, é um exercício que eu vou ter que fazer, porque eu vou começar a produzir outros tipos de conteúdo também. E eu tô saindo muito satisfeita e tô saindo empolgada, porque agora que a gente vai ter 2 encontros por capítulo, eu tô sentindo um alívio, na realidade, porque agora eu sei que a gente vai conseguir começar a fazer uma excelente exploração. Inclusive para quem não está aqui. Quem assistiu os vídeos vai conseguir estudar talvez muito mais do que lendo. E eu acho isso muito mágico. Então, dei aí o meu relato. Fiquem à vontade. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de te dizer, eu sei que você tem um limite de tempo, mas como o Felipe chegou depois, se de repente ele tem alguma consideração a fazer, além, não só baseado no como entrei e como eu estou saindo, né? Aí fica à vontade também. É, eu. Tá me ouvindo aí? Uhum. Tô me sentindo bem. Eu acho que eu cheguei hoje, apesar de atrasado, né? Eu queria também dar uma passada aqui e conseguir. Então, é isso. Tô satisfeito, tô bem aqui e tal. E como que foi para você a experiência do encontro de hoje, Felipe? Só para a gente saber também como é que você está vendo tudo isso, essa proposta de agora 2 capítulos por encontro. Uma experiência, eu gosto, né, de estar aqui. Eu acho que não consigo, vamos dizer, trazer isso muito claramente, mas é bom estar aqui, mexe um pouco, né, com percepções, mexe. Sempre é bom ouvir, né? Eu acho, sempre é bom deixar esse tipo de informações entrar no nosso sistema, então eu tenho aproveitado para isso também. Legal. E você, Flávio? Eu queria perguntar uma coisa para o Felipe, já que eu queria perguntar isso para outras pessoas também, né? Mas que, que já que já entraram em contato com esse tipo de coisa, com o livro do Marshall e com a comunicação humanizante, né? Se vocês, né? Talvez para a pessoa que vai assistir também, sente que cada vez mais vai aprimorando, ou é alguma coisa assim que é fácil colocar em prática? Eu não sei, depois de hoje, a sensação que eu tive, né, com essa descoberta, né, eu estou saindo dessa forma, né, eu primeiro quero pedir desculpas, que eu cheguei atrasada, desculpa, Paula, Gente, eu fique em deixei uma coisa. paz. A vida fluindo, é isso aí, tá tudo certo. Não precisa pedir desculpa, não, fica tranquila. Ok. E eu achei o máximo essa descoberta que eu fiz hoje com a Paula, fazendo essa colocação sobre o que eu tinha aprendido, eu tinha aprendido a expressar, como eu tinha aprendido a expressar, né? Porque para mim era difícil expressar os meus sentimentos, né? Quando eu comecei a fazer terapia. Eu aprendi a importância de eu expressar os meus sentimentos.
o quanto eu ainda tenho para aprimorar essa sintonia fina que você falou, assim, eu fiquei assim, gente, né? Eu estava partindo do pressuposto de que só expressar os meus sentimentos e de que a pessoa lá do outro lado, na outra ponta, seria madura o suficiente para entender que como lidar com isso, né? E a gente não está num mundo desse jeito, né? Nós temos muitas dificuldades de lidar com sentimentos, com expressões, com o que é do outro, o que é meu. É muito difícil tudo isso, né, para todo mundo. E eu percebi hoje o quanto eu tenho que aprimorar isso, assim. Nossa, para mim é uma coisa assim gigante, assim. Então eu saio com essa esperança de que o quanto, né, do quanto eu tenho que aprimorar isso, né, e o quanto trabalho ainda tenho pela frente, e com a esperança de que nessa caminhada aqui eu possa, sabe, me sintonizar mais com o que é isso, o que é essa comunicação humanizante, né, Queria responder e o você. quanto. Ah, desculpa, pode falar. Uhum. Não, pode falar. Que essa Não, comunicação que humanizante. caminhada. E o quanto, sabe, para mim ainda, porque como eu disse, né, eu acho que o Felipe não sabe, que eu coloquei para Paula, em particular, né, que essa caminhada para mim, assim, não é como, já li o livro, eu não li o livro, eu estou lendo o livro, né, então, assim, para mim ainda é uma incógnita o que significa essa comunicação humanizante, que eu prefiro chamar de humanizante do que não violenta, né, é, e está sendo uma descoberta. Então, assim, para mim ainda estou naquela fase de, sabe, estou ali tentando sintonizar com o que é isso. É isso que eu estava querendo dizer. Você quer responder, Felipe? Para mim é assim, né? Que eu vejo, né? Para mim, o que ajuda bastante é a coisa do resultado, porque, vamos dizer, para mim o resultado, ele, a Paula falou uma hora, né, sobre essa coisa de você se autocentrar, né? Você tem que dizer, você coloca o resultado em função do seu bem-estar, né? Da sua motivação, da sua conexão. Então, o resultado tem que ser autocentrado, né? Pelo menos me ajudou bastante nessa caminhada do TNV aí, esse resultado ser autocentrado, porque para o outro pode não estar dando resultado, né? Para mim está dando. Não digo nem o outro que pratica, tem outra pessoa que vive comigo, tem que trabalha comigo, mas o que eu percebi é que eu fui tendo resultado, né? Eu fui me sentindo melhor, tendo mais realizações na vida, me sentindo mais preciso e exato, né, na minha comunicação e nos meus sentimentos, do que eu sinto, eu consegui identificar melhor meus sentimentos, tá? Isso foi me ajudando na vida, né? Para o outro, aí é coisa do outro, sabe? Tipo, aí, não tenho, aí o que eu posso fazer é comunicar, trocar uma ideia, ver se rola um diálogo ou alguma coisa assim, dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, ver o que a gente pode construir, o que dá para fazer, tá? E o que o outro está disposto, né? Enfim, mas é muito concentrado, né? Porque se você acha que o resultado vai ser que o outro, você vai ter um bom relacionamento, aí, para mim, é uma puta de uma armadilha, né? O Porque pode quê? ser, mas muitas das vezes não é, né? Acho que Você ficou. coloca que seus relacionamentos vão melhorar como um resultado, pode ser uma puta armadilha, porque pode ser ou pode não ser, isso não depende só de você, né? O relacionamento está sempre Ai, doido, né? Então, isso não dá para cravar isso, como um resultado. Pode ser, mas pode não. Porque para mim, sempre foi a minha satisfação, né? A minha, a minha vida melhorando e por aí vai. entendi. É você com você mesmo, né? Então, Maia, eu acho que talvez seja interessante, e vou sugerir isso Tá para todo fechado, mundo. tá fechado, Felipe.
estava falando, Felipe? É que o Felipe estava falando, mas ele desligou o som. Então. Travou, voltou agora. Ah, tá. Bom, mas não é nem eu comigo mesmo, é eu com meus relacionamentos. Agora, eu não acho que os relacionamentos eu tenho que me prender a eles, entende? No sentido de que eles têm que dar certo para eu ser feliz. Tipo, não, eles Hum, podem dar certo. Seria ótimo se todos dessem, e se todos venham a dar, né? Mas não coloco isso como resultado, entende? Como obrigação a ser assim. Uma coisa que entendi. eu vou sugerir, querida, é para todos nós, mas aí especificamente em resposta ao seu questionamento, assiste os outros vídeos que a Hum, gente já fez, os outros encontros que a gente já fez, porque assim, o que eu venho passando nesses últimos encontros é fundamentos, pilares que é necessário a gente construir dentro da gente para a gente começar a fazer essa exploração sem gerar violência com a gente no processo. Então, o fato de hum, você ainda não ter conseguido ler tudo, o fato de você não ter tanto conhecimento assim, isso pode estar escondendo, por exemplo, um medo da mudança, e é natural. Foi o que aconteceu comigo no começo, para você ter uma ideia. Eu fiquei quase um ano inteiro, 2020 quase inteiro, lendo o livro, não entendendo nada, e eu assistia palestras de não sei quem, ficava confuso. E aí eu parava de ler o livro e tentei entrar num grupo de CNV. Aí eu entrei num grupo de escuta e era a maior confusão, porque a responsável do grupo, ela não era empática, ela era muito violenta e ela falou, ela foi honesta, pelo menos. Eu criei esse grupo para eu praticar, porque eu percebi que eu era extremamente violenta na minha vida. E aí, eu também fiz todas essas investidas porque eu percebi que eu era extremamente violenta na minha vida. Só que quando a gente entende que num primeiro momento a gente pode ser compassivo com a gente mesmo, toda a exploração muda. Então, não é à toa que eu falo, para ler o capítulo 9 primeiro, não é à toa que eu falo dos pilares do a autorresponsabilidade, o autoconhecimento e a autorregulação. Nada dos detalhes são à toa. São resultados das minhas explorações, fundamentos que eu entendi, que se qualquer ser humano se alicerçar, ele faz uma boa exploração, ele consegue fazer uma transição de formato de existir, de um formato violento para um formato compassivo, naturalmente, no tempo e no ritmo dele, e conseguindo, inclusive, gerar benefício no entorno. Então, eu estou comentando isso porque hum. não é a primeira vez que você faz esse tipo de questionamento. Esse questionamento para Do você, ele está que, sendo. Não é a primeira vez que você faz esse tipo de questionamento. Se é tão difícil qual tipo assim, de. se é tão difícil assim, se é tão possível assim colocar em prática, se é. Você está perguntando da experiência dos outros para você ter uma comparação, mas você só vai ter essas respostas a hora que você começar a experimentar, na prática, entende? Ah, Não vai ter sim, mas nenhuma Paula, pessoa. existe uma coisa chamada processo, né? Então, assim, capítulo 9 ele é a base da minha vida comigo mesma, que eu tive que Precisa. ser assim comigo. Então, assim, como você disse, né? Quando você começa uma coisa, tudo que a gente começa na vida parece uma coisa nebulosa, né? Então a gente fica tateando, a gente fica, né? É o que está acontecendo comigo. Eu sei do que o Felipe, o Severino e outras pessoas que eu conheço, né? Que o Felipe também conhece, eles já praticavam isso há mais tempo, né? E, assim, eu não estou dizendo que talvez exista um medo, não é? Não estou querendo entrar na negação, talvez exista, mas eu sou muito curiosa com esse caminho com eh, vamos dizer assim, porque muitas pessoas falam para mim que eu li o livro, eu pratiquei e não deu em nada, entendeu? Eu tenho Provavelmente as vários relatos. pessoas não praticaram, é aí que está o ponto. E você não vai conseguir ter essa informação se você não entender os fundamentos e Sim, tentar aplicar, mas eu entendeu? não tô, Porque as pessoas eu não tô ainda não têm buscando esses fora. fundamentos, sabe? Não, não estou falando que você está fazendo Sim, isso, então, meu bem. Estou falando é, da questão de eu que tô, mesmo na quem verdade, diz que não criando. conseguiu, eu estou falando para você na questão de mesmo quem diz que não conseguiu aplicar,
talvez não tenha nem entendido. Esse é o ponto. E aí não serve como referência, sabe? Esse é o tipo de ponto que a gente precisa ficar atento, porque É, senão a experiência dessas pessoas, se a gente não tiver a segurança de querer aplicar e de construir ali um início de caminho, a interferência negativa dessas pessoas pode desmotivar, pode desconectar a gente com a nossa essência, pode desconectar a gente com a nossa individualidade do processo. E por isso que eu fixei nos pilares, porque o processo é individual, mas os pilares eles servem para todo mundo claro. conseguir fazer, Sim, entendeu? mas eu sou uma pessoa que eu nunca isso daí para mim já tá certo, assim. Eu não baseio as minhas coisas na opinião dos outros, na experiência dos outros, nunca, nunca, né? Eu já tive várias experiências que, sabe, assim, não dá para fazer isso, né? Então, a sua colocação em relação a isso não é um medo, é uma pesquisa mesmo, entende? Eu sou meio pesquisadora mesmo, assim, sabe? Tipo, quero levantar essas coisas mesmo para eu estudando, é um estudo, Para sabe? você É um construir a tua estudo. percepção, concordo. Se for no sentido de Uhum. estudo e de buscar outras referências, é super válido. Agora, a partir do momento Ah, que isso interfira no seu processo de estudo, pode ser nocivo. não. Porque 10, 20, É, 30 sim, não. pessoas falando, ah, eu estudei e não consegui fazer nada. É, Você precisa ficar atento com essa pessoa, inclusive. Porque se ela tem sim, essas sim. informações todas e diz que não teve resultado, ela pode ser um potencial manipulador. Porque ela tem as informações, ela vai entender mais ou menos como funciona, e ela pode querer utilizar isso, por exemplo, para conduzir a realidade, ao invés de gerar espaço de Para mim, acolhimento, entendeu? para mim, no caso, não tem essa de manipulador, eu não vejo que exista isso. Assim, existe assim, a gente também entra na manipulação, né? O lance é que a experiência do outro pode ser qualquer um, inclusive, pô, não tive resultado nenhum, isso também é uma experiência. Eu já tive vários processos que eu tive mudança nenhuma. Isso não é ruim nem bom, é um fenômeno, né? Tipo, ó, teve esse fenômeno. Eu realmente não senti, não vi, não tive, não percebi, nada na minha vida aconteceu diferente, sabe? Enfim, normal, às vezes acontece, é bem incomum, né? Mas às vezes pode. E assim, o lance dessa coisa, o fulano de tal, ele pode não estar conectado com a experiência dele, só isso, né? É que acontece com, pela minha percepção, boa parte das pessoas vivas nesse planeta, né? Não estão Uhum. conectadas com a sua própria experiência no momento, elas não estão presentes. E elas não vão ter feeling mesmo, né? Tipo, elas podem chegar nessa conclusão de realmente não faz sentido. Pode ser, né? Pode também não ser. Pode ser que ela esteja conectada com a experiência dela e não tenha feito sentido. Realmente, eu não senti nada, nem bom nem ruim, né? Pode acontecer. Eu, pelo menos, comigo isso acontece, né? É mais comum acontecer alguma coisa, né? Tipo, alguma mudança, sempre que eu estou conectado com uma experiência, alguma mudança acontece, alguma coisa se move. A vida é movimento, né? Então mas é isso. Mas eu acho que a É, fala do Felipe foi 1000 vezes melhor que a minha. não, é legal, porque assim, é isso, é ao mesmo tempo lidar com essa realidade, né, que a gente não, é isso que o Felipe sempre coloca isso, né, que não é perfeita, né, e a gente lidar com ela do jeito que ela é, né, também. É, concordo. Gente, vai dar o tempo aqui para mim. Eu queria saber se vocês topam a gente concluir. E aí fica a tarefa de casa de pelo menos uns 2 ou 3 sentimentos, 5, se não der para fazer mais, a gente se conectar essa semana e na outra, buscar fazer essa investigação e trazer esse resultado já para começar a compartilhar no começo do encontro da próxima semana. O que que vocês acham? A gente pode tentar combinar isso? Vamos fazer o Tá, então máximo que repita. der para cumprir, sabe? Semana que vem eu não consigo, eu vou estar em Alto Paraíso, minha filha, aí Não, semana é é daqui dinâmica 15 com ela lá. dias. É daqui 15 Ah, é dias, 15 Felipe. dias? Isso, sempre de É 15 em 15 dias 15. beleza. Então, eu vou recapitular, tá, Tranquilo. Maia? A gente vai Isso, olhar essa lista de sentimentos, vai pegar qualquer um deles que a gente estiver interessado, que a gente acha que
é importante ou faz sentido conhecer, busca no dicionário, entende o que significa e vai investigar na vida se já sentiu aquilo antes. E tenta trazer o fato. O que estava acontecendo naquela situação que você sentiu aquilo. Hum, Porque depois a gente pode usar essa mesma verdade. experiência para poder olhar as necessidades, para poder tentar ver que tipo de pedido poderia ter sido feito naquela experiência. A gente pode usar um fato da nossa vida para tentar fazer a investigação na prática, entendeu? Para poder começar a aplicar. Uhum, Ao invés de pegar alguma coisa que está acontecendo agora, que você não sabe nem o que que você está sentindo direito, pega o sentimento e tenta achar quando que ele surgiu na vida, que tipo de experiência que você passou que ele estava presente. A gente pega aquela experiência do passado e vai fazendo a investigação. Fica mais fácil, entendeu? uhum. Ficou claro assim? Você acha que É, eu consegui? Porque tá, ficou, vai ficar ficou claro. gravado, as pessoas têm que entender também. Exato. Então tá bom, pessoal. Eu Mas é achei isso. massa demais o encontro hoje. Agradeço muito a presença de vocês. É sempre muito bom. As partilhas são ótimas, Felipe. Eu fico muito feliz porque eu percebo ainda posturas de julgamento da minha parte quando você fala algumas coisas e isso para mim me enriquece muito. Valeu. Também gosto muito de estar aqui. Compartilhar é legal. Sempre bom. Eu também gosto, gente. Eu gosto dessa coisa de investigar e de se aprofundar, né? Nessas, nessas dinâmicas, né? Que é a gente com a gente mesmo e a gente com o outro. Porque eu acho que um- todos nós, né, temos muitas dificuldades, né, com isso, o mundo tem dificuldade com isso. Então, esse exercício, para mim, assim, nossa, é, eu nem sei classificar o nome, assim, é muito necessário, talvez, né? É, é isso. E eu Massa. agradeço demais, viu, Paula, essa disposição sua aí de repartir, né, eh, essa tua jornada, né, comigo, com todo mundo, né? Eu E falo eu não sei se o Felipe está sempre, falando. não, eu falo sempre e eu vou Ah, repetir. Não sou santa e, na realidade, a iniciativa surgiu de um movimento egoísta meu, porque eu quero um mundo melhor em volta de mim. Então, eu estou tentando fazer alguma coisa, entendeu? É uma brincadeira, assim, sim. né? Mas é isso mesmo. Eu quero viver melhor, eu quero lidar melhor com as coisas, eu realmente quero. E eu sei que é possível, estou tentando, e conforme eu vou fazendo essa exploração, eu quero poder compartilhar com as pessoas, para evitar que as pessoas tenham que pisar tanto em pedra igual eu pisei, e já sei que muitas pessoas pisaram, para chegar numa autocompaixão, num autoacolhimento, numa autoconsciência bacana da vida, sabe? Então, se eu puder evitar que as Hum, pessoas se machuquem no caminho, eu fico feliz. ah, é legal. Então, Gratidão, então. beleza, galera. A gente se fala depois. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, Beleza. gente. Bom Tchau. domingo. Bom domingo. Tchau, gente.